Saulo, vamos lá para mais uma aula. Pessoal, então vamos falar hoje, iniciar essa nossa disciplina de anatomia humana, falando um pouquinho sobre a história, sobre como que aconteceu esse processo do aparecimento, do estudo dessa ciência que é a anatomia. Vamos lá. Antes, lembrando de que essa aula ela vai estar no meu canal de YouTube, tá? Na qual você pode acessar mediante esse link que eu vou encaminhar para vocês, ou você vai no YouTube, colocar Álvaro Galdus e você vai me achar. Aí tem os playlists da parte das disciplinas que eu ministro. Uma delas é a anatomia humana, em qual está todo o material para você estudar, tá? Tá bom, pessoal? Vamos lá então. Bem, tínhamos falado no caso sobre a história, né? A história é uma parte tão importante, no caso, para desenvolver e entender uma disciplina, uma matéria, uma ciência, no caso, já que através dessa história a gente vai ter um melhor entendimento das coisas do homem de agora. Porque, pessoal, tudo que está acontecendo agora, e isso falo de vários aspectos, vários sentidos, várias percepções que você tem, elas já aconteceram antigamente. Por exemplo, no que estamos falando agora, o tempo da pandemia, já teve outras pandemias. E a gente mudou alguma coisa? Aí toca saber. Só que a gente pensa que não sabe, que é a primeira vez, mas já teve esse problema. A gente devia ter se preparado daquela vez para agora? Com certeza. Então, entendam que a gente já devia estar preparado e que a gente só consegue saber as coisas sempre sabendo o passado, através da história. Obviamente, uma história clara, e isso é para qualquer área da ciência. Precisamos entender. Tanto que, se você vê com esse slide que eu estou colocando para vocês, esse é um desenho que retrata a história do mundo, na qual, envolvendo com a nossa área da anatomia, nos fala muito sobre isso. Que os primeiros homens, a primeira vida humana, ela sempre tentou entender esse significado da vida, que significava, e deixar para as futuras gerações, porque eles pensavam nisso, referente a essa ciência que hoje estamos estudando, como é a anatomia. E isso foi aumentando à medida que passava o tempo, obviamente, por exemplo, no 3.000 anos antes de Cristo, no Antigo Egito, já tinha, né, obviamente, os primeiros médicos, os primeiros cientistas, principalmente os envolvidos na parte anatômica, que foram observando, né, como você pode observar no slide, né, no caso, observando cada região do corpo, né, e tentando decifrar como era essa relação e essa equivalência entre os dois sexos também, homem e mulher no caso. E também começaram a falar um pouquinho sobre o culto aos mortos, no caso, né, que foi uma parte muito importante também. Tá? Porque não é somente, né, para eles foi importante por causa do preparo da passagem desse ser para outra dimensão ou para outro mundo. Então ele tinha que preparar ele não podia ir fedendo nem apodrecendo, ele tinha que se manter. Então, para isso eles precisaram conhecimentos do corpo anatômico, né? O corpo anatômico, como conservar ele, tanto que, se vocês lembram, capaz de observar, os primeiros embalsamentos desses corpos foram pelos antigos egípcios, né, dos egípcios, né, no caso. Obviamente já tinha outras técnicas bem mais antigas, mas nada foi tão cerimonial e tão descritivo e técnico como foi feito no Antigo Egito, né, pelos faraós. E o pessoal que trabalhava, né, não era qualquer pessoal, não. Eram sacerdotes, eram médicos, eram cientistas. Tá bom? Então, era muito louco. Então, o pessoal já começou a entender os conceitos de anatomia. Obviamente, muitos conhecimentos se perderam ao longo da história, mas eles já tinham conhecimento sobre os órgãos, sobre a divisão dos sistemas que hoje nós conhecemos. Esse estudo da anatomia ela foi aumentando e, obviamente, se tornou de uma maneira mais criteriosa no tempo dos gregos, né, na Grécia Antiga, porque eles tentavam entender tanto a parte do pensamento, e eles envolviam muito essa ligação entre a parte psicológica do pensamento com a parte física, que seria a parte anatômica. Então teve muitos, por não falar, que até nem estou mencionando todos eles, que fizeram parte dessa história que deu origem a essa nossa anatomia. Temos um deles, no caso, que é o Empedocles,
que iniciou essa, se baseou basicamente, como podemos ver, na anatomia fetal. Então ele teve as primeiras descrições. Obviamente, no caso, foi meio difícil, né? Na questão de humanos, né? Naquela época era um pouco mal visto por questão de profanação e dos deuses, enfim, toda essa questão misticista que tinha. Mas ele foi importante nessa época. Depois chegamos a Demócrito, 460 a.C. Ele era muito... Assim, esse cara tem uma história muito louca, tá? Já vou explicar por quê. Porque ele era do tempo também... do tempo de Hipócrates, que é o pai da medicina também. Então, aí que ele era considerado louco, como estamos colocando aqui, né? Louco pelas pessoas, pelo fato de passar várias horas e dias dissecando animais. Então, ele estava num entendimento maior sobre essa anatomia, no caso. Aí, Hipócrates, que assim assustado, né? Porque escutava do povo, ele foi lá falar com ele. Aí Demócrito explicou para ele uma coisa interessante, que até eu fiquei sabendo disso recentemente, que eu não sabia, que esse Demócrito, ele estava tentando descobrir, através da anatomia da melancolia do corpo. Essa anatomia da melancolia não é nada mais do que a depressão, o nome dado antigamente. Então, essa anatomia da melancolia era o que ele tentava, através de achar as bilis negras, que é o que ele queria encontrar. E que se ele conseguia retirar essa bilis negra, ele conseguia tirar a depressão, que já era comum naquela época. A depressão, transtorno psicológico mental, já tem há muito tempo no mundo, desde o início já acontecia isso. Então ele se baseou muito na anatomia, por isso que ele era muito bom nessa parte, tá? Muito louco, né? Vamos lá. E aí chega Hipócrates, né, que também médico, foi o primeiro a dar as descrições sistemáticas do corpo humano. Obviamente, tem uma coisa importante a ressaltar, são observações pessoais que ele observava nos campos de batalha, ou em lutas, ou num assassinato, enfim, ou por deduções, ou também porque ele fazia também, igual que Demócrito, fazia dissecação em animais menores, tá? Ele é o fundador da anatomia, embora tenha vários relatos, vários manuscritos falando que ele nunca dissecou um cadáver humano. Tá? Mas ele foi o que iniciou, que padronizou essa questão. Mas podia ter sido Demócrito, só que Demócrito tinha outro fim. Tá? Assim chegamos também a Aristóteles, capaz vocês lembrem do famoso Aristóteles por outras questões mais voltadas na filosofia do que na anatomia, mas ele também era um estudioso. Então, ele no caso, ele ajudou bastante com essa parte da anatomia comparativa, porque ele trabalhou também muito em embriologia de aves. Então, ele desenvolveu muito essa questão. Então, também não deixa dele ter trabalhado em anatomia também. Tá? Temos Esculápio. No caso, Erisistrato, Herófilo, eles realizaram as primeiras dissecções humanas, no caso, tá? Era muito importante isso. Assim, mais o Herófilo desenvolveu um esquema de distribuição, formato e tamanho dos órgãos, principalmente do fígado, como podemos estar mostrando, do fígado, do cérebro. O Erasistrato de Quios, 290 a.C., ele colaborador de Herófilo, formou a Escola de Alexandria. Olha, a Escola de Alexandria, isso era 300 anos antes de Cristo. Até lá já tinha muita informação. Obviamente teve um incêndio, então, enfim, quando teve uma invasão, enfim, que se perdeu muita informação. Temos agora o famoso Galeno, 124 anos antes de Cristo, médico, que ele seguiu a doutrina aristotélica, já que era muito padronizada, então ele inovou nessa questão. Foi o mais famoso de todos os anatomistas antigos naquela época. Ele escreveu cerca de 500 obras, tá? Ele trabalhou bastante com anatomia em macacos. E também, igual que Hipócrates, ele nunca dissecou um cadáver humano. Então pensa, né? Assim chegou os eventos em onde nem tanto envolve personagens, mas são momentos. Por exemplo, quando tinha as lutas, as guerras,
Então, para tentar habilitar esse soldado, esse guerreiro, então os estudos cirúrgicos, eles se basearam muito na anatomia, e eles perceberam que não tinha como ajeitar. Então eles precisavam entender como que esse órgão funcionava para tentar, no caso, ajudar ele, né? Então as cirurgias castrenses muitas vezes eram cirurgias que eram feitas de uma maneira extremamente bem diferentes das de agora, né? Mas que queira ou não tentavam ajudar aos feridos, aos gladiadores, por exemplo. A partir do caso da Idade Média, já entendeu um conhecimento empírico, no caso, através da experimentação de sinais e sintomas, e obviamente para isso precisava de um conhecimento anatômico. Não confundam isso, o conhecimento empírico com o empirismo. O empirismo é o achismo, tá? Beleza. Aí temos que já na Idade Média, no século XI, ano 1100, por exemplo, eles têm as primeiras dissecções do corpo humano. Obviamente, era uma coisa um pouco diferente, uma coisa um pouco rudimentar, até às vezes proibida, no caso. Assim também podemos observar, conforme a figura, que tem os primeiros relatos, como mostra na figura, referente a essas dissecações, né? Obviamente, naquela época, você pode perceber nessa região aqui que o coração ele está no meio, né? Embora ele seja ligeiramente para a esquerda, mas aqui antigamente o coração é o centro do mundo, então ele está no centro, senão estava desequilibrado. Aí também teve, né, foram elaborados vários livros e atlas contendo as informações importantes, tá? Isso no século XII. As primeiras dissecações e como elas foram evidenciadas, no caso, tanto em homens como em mulheres, você pode observar vários como foram esses desenhos, né? Obviamente um pouco rudimentários, mas não deixam de ser uma realidade que naquela época era como se você fosse ver um atlas de anatomia, uma coisa totalmente diferente. Aí temos, outra vez, falando um pouco melhor das cirurgias castrenses, que é participar em eventos de luta, coliseu, aí se estudou mais, no caso, essa questão da anatomia, né? Obviamente teve algum século na Idade Média, do século XIV, no qual a medicina e a astrologia se misturaram. Então isso tornou um pouco difícil o avanço da medicina com fins, obviamente, científicos, porque ele misturava muito com os astros, com os planetas, e isso foi um pouco diferente. Obviamente, até agora se fala disso. Se você encontrar procurando na internet, você vai ver medicina astrológica e como a formação dos planetas influi muito na aparição de algumas doenças, enfim, endêmicas e tudo isso. Assim, nada com um teor científico demonstrado. Chegamos agora a Galileu Galilei. Mas o que tem a ver Galileu Galilei? Ele era anatomista? Não, não foi anatomista. Mas o que ele descobriu, obviamente que ele falou, né, uma das teorias que são mais utilizadas no mundo, que a Terra não é o centro, a Terra não é o centro do universo, e sim é o Sol. Então nós somos parte do outro sistema, né? E a questão do terraplanismo, né, que ele falou que o mundo é redondo e não plano, como se acreditava naquela época, a igreja defendia. Qual que foi o importante nele? A criação e descoberta da lupa. Com a lupa, galera, elas começaram a desver e a observar coisas mais diferentes. Obviamente ele partiu para a parte do telescópio, mas outros pesquisadores inventaram o que a gente vai ver mais para frente, que são os microscópios. Aí também com a ajuda e invenção dos microscópios, partimos para a parte da embriologia, né, que é a anatomia do desenvolvimento. Aí temos também outros famosos que vocês capazes de ouviram falar, Leonardo da Vinci. Mas o que tem a ver? Leonardo da Vinci, gente, era um gênio naquela época. No século XV, ano 1500 aproximadamente. Então ele também chamado de Leonardo de Ser Piero da Vinci,
né? Ele é um polimata, ou seja, ele dominava várias ciências. Ele era, como podem observar, cientista, no caso, anatomista, engenheiro, inventor, pintor, escultor, arquiteto. Cara, o cara era polimata, né? Como a gente está falando. Mas o desenvolvimento dele foi na área da anatomia, porque como ele precisava captar a essência quando pintava as pessoas, ele não conseguia fazer isso e não entenderia como que isso realmente funciona. E que basicamente é o conceito que nós tratamos de colocar nos alunos, ou quem quer aprender, até eu mesmo, né? Tentar entender a essência do que estamos estudando, tá? Aqui vocês podem ver os esboços dele referente. Tem algumas histórias dele, mas não vem ao cabo. Eu acho que já contei para vocês na aula que nós tivemos disso presencial, tá? Sobre Leonardo da Vinci e tudo que ele chegava a fazer pela ciência. Temos agora Bartolomeu de Stacchio, né? No caso, que ele é famoso por suas descrições sobre o ouvido, os ossinhos do ouvido e coração humano. Tá? Como estava mostrando também, ele fazia as dissecações também no ensino da anatomia. Aí temos André Vesalius, famoso André Vesalius, que é o pai da anatomia moderna. Ele foi o primeiro que fez um atlas, que é o de Humani Corporis Fabrica, que fala basicamente a fábrica que é o corpo humano, né? sobre a anatomia. Isso foi na época do Renascimento, no quase final do século XV, certo? Final do ano 1500. Aí foi também, no caso, famoso por causa que ele fez umas réplicas a muitos conceitos anatômicos dados pelos grandes antigos da anatomia, como por exemplo Galeno, que acreditava que a mandíbula eram dois ossos separados, mas não igual que se for na maxila. Maxilas são dois ossos separados, mas a mandíbula é um só. Então eles acreditavam que eram dois, né? Mas são coisas totalmente diferentes. Na aula prática nós observaremos isso, tá? Ele também trabalhou nessa obra que nós estamos falando, assim mesmo ele trabalhou bastante com o sistema muscular, uma coisa assim que tinha sido pouco estudada por causa da putrefação, né, e que às vezes não dava para estudar porque eram cadáveres geralmente que tinham um alto grau, uma doença que tinha atingido os músculos, enfim, várias coisas. Mas ele conseguiu falar sobre ele, sobre a origem, a posição de cada músculo. Essas informações importantíssimas no caso. Já no Renascimento, no século XVI, 1600, já teve alguns conceitos que foram de anatomia obtidos através da amputação do membro inferior. Então, quando tinha essas amputações, eles já começaram também a aprender sobre anatomia. Olha que, bom, entre aspas, né, interessante. Assim também, com outro aparecimento, foi a cirurgia de hérnia inguinal, né, como você pode observar na imagem. Se você vê uma imagem realmente absurda e totalmente agressiva, né, no caso, como eram tratados os pacientes. Porque naquela época também, gente, não tinha anestesia. Anestesia estamos falando a partir de 1800. Então, as cirurgias de hérnia eram feitas na mão, segurando o paciente. Terrível, né? Já depois, na época do século XVII, final de XVII, ou seja, 1780, alguma coisa, quando teve a Revolução Francesa na França, saiu, no caso, esse médico Joseph Ignace Guillotin, que ele foi inventor de um dos aparelhos mais mortíferos da história, e que até hoje são utilizados, que é a guilhotina, com a qual foram ajustiçados muitos dos nobres naquela época na França, mortos desse jeito através da guilhotina. Só que esse médico, ele tinha um fim mais tranquilo. Ele queria estudar anatomia, fazer cortes através com essa máquina. O objetivo dele nunca, tanto que quando levou esse seu projeto para ser financiado, eles pegaram na hora para sacrificar as pessoas, né? Mais ou menos foi isso que a gente foi pesquisando. E ele ele não era de jeito nenhum voltado para essa agressividade. No caso, esse Guillotin, ele era uma pessoa mais voltada para o senso comum, para um pensamento em sociedade. Mas a invenção dele mudou
a história como a conhecemos no caso, né? Aí chegamos no século XVI com William Harvey, tá? William Harvey, que ele é um anatomista, tá? Importantíssimo porque ele trabalhou com a parte de vasos sanguíneos. Então lembra, Vesalius é o sistema muscular. Agora Harvey, ele foi com a parte, no caso, do sistema circulatório e o coração também. Agora vem uma questão que a gente aborda já do século XVIII, 1800, que é a descrição do pormenor. Quando nós falamos da descrição do pormenor, é tudo que vê estruturas menores, como por exemplo, estamos mostrando aqui o rim, a pelve renal, são estruturas menores que não eram catalogadas por causa da falta de conhecimento nessas áreas. Assim mesmo, também tinha os ossos do ouvido, o martelo, a bigorna e o estribo, também coisas muito importantes na anatomia. Chegamos nessa publicação desse médico, que esse médico também tem outra história. Tem cada sujeito que se encontra na história da anatomia e de outras ciências, que você percebe que eles tinham tudo assim, tinham uma coisa bem bacana, mas eles foram depois se perdendo e indo por outras vertentes. Nada contra, né? Mas esse cara aqui, o médico Charles Robert Rickert, foi ano do século 1800, né, no caso 18º, ele foi o primeiro que trabalhou com o cérebro, um dos primeiros, e que conseguiu desenvolver e publicar, no caso, essa tese dele, que eram circunvoluções cerebrais, tá? Os sulcos, no caso, as circunvoluções do cérebro, muito importante hoje em dia, no caso que se desvendou bastante coisa a raiz desses trabalhos. E ele, tanto que ele ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1913. Só que o que aconteceu? Depois ele foi por outra vertente, ele foi mais para a questão de psicologia paranormal. Ele foi o primeiro que descobriu, no caso, o sarcoplasma. Não, desculpa, estou esquecendo, mas ele foi por outra vertente e terminou se perdendo nessa questão. Mas não deixa de falar que o trabalho e a publicação principal foi das circunvoluções cerebrais. Aí temos o microscópio e a célula, que foram desvendados através de vários famosos, como por exemplo Zacharias Janssen, tem também Leeuwenhoek, né? Antoni Leeuwenhoek, que são os primeiros que fizeram observações nesse microscópio. A primeira célula, por assim falar, foi feita em uma rolha de tampa de vinho, que ele fez os cortes e observou como era a estrutura microscópica. Depois partiu para a parte, no caso, já tecidos, micro-organismos principalmente também. Como que já a partir do século XIX, as aulas de anatomia, como que elas eram, né, diretamente com o cadáver, tinha muitos problemas por causa de doenças que você podia adquirir, enfim, tinha esses problemas. Hoje as coisas mudaram, porque as técnicas anatômicas foram melhorando e intensificando. Hoje, praticamente, né, através da plastinação, técnica vai ser em glicerina, etc., que foram melhorando, no caso, o estudo da anatomia. Então, essas divisões, toda essa história que a gente viu, ela fez divisões na anatomia, que antigamente era uma só, hoje temos várias, no caso. Anatomia microscópica, macroscópica, a comparativa entre sistemas, a sistêmica, sistema respiratório, a topográfica por regiões do corpo, organológica, normalmente a radiológica na área do raio-x, a antropológica, né, que é o que normalmente vê o conhecimento, a origem do homem, a artística, muito importante também, e a constitucional do corpo. Então, também outra coisa interessante da terminologia, que ela era muito variada, porque o que acontecia? Sujeitinho tal, ele descobria um órgão, pronto, ele batizava com seu nome. A glândula de Gaudos, por exemplo. Só que isso acaba porque gerava muitos problemas, porque em outro país eles não falavam disso. Então você pensa, criava uma confusão. Então para isso você fez uma comissão federativa de terminologia anatômica, que foi criada em 1989 e que dictaminou as leis gerais que hoje regem em
1999. Então, acabaram os epônimos, que é aquilo que a gente falou, né, que colocavam o nome do órgão do cara, né? Então acabou. Hoje é sempre a artéria tanto, é um nome mais técnico, que é mais em latim, né, na verdade, e que depois vem as traduções conforme os idiomas. Então, chegando tudo isso, o que significa anatomia? O conceito-chave, que isso vai cair na prova, hein? Então, o que é o conceito-chave? Vem no caso do grego anatome, de onde o termo ana é distributivo, ou também significa em partes, e tome, que é corte, no caso, por exemplo, tomos de um tratado, ou também pode significar tennei, que significa cortar. Cortar em partes, ou algum corte distributivo, seria assim, etimologicamente falando, né? Em latim seria equivalente à palavra dissecare, onde dis significa separadamente e secare cortar, cortar separadamente. Então é um conceito assim chave, ciência, que é uma ciência que estuda a estrutura e forma do corpo, tá? Tem vários outro tipo de conceitos. Tranquilo então, pessoal? Vamos lá. Então, aí, portanto, anatomia é dissecação, descrição, interpretação e avaliação de um ser e das suas partes. A anatomia humana, né, a antropotomia, definia como a ciência que descreve a forma externa do corpo e do homem e da mulher, seu desenvolvimento, falando de anatomia geral, sua arquitetura e sua estrutura, situação e a relação com os órgãos. O que estuda o valor morfológico de todas suas partes, conforme o professor Didiu em 1998. Os métodos de estudo, obviamente, vai ser sistemático, como podem observar, os diferentes sistemas. Beleza, então, pessoal, seria essa nossa breve aula sobre história, tá? Lembrando que esse vídeo aqui é referência ao nosso trabalho, aí no meu canal, para você observar essa aula, e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.